que a nossa briga é o ego. É tudo que satisfaz o ego, é isso que machuca. Porque eu não sei se vocês sabem, tudo veio do grego, né? As palavras, né? Muitas delas veio do hebraico, o grego, enfim, aramaico. Mas tem uma coisa que eu aprendi que eu gostaria de compartilhar. O certo não é dizer meus filhos, nossos filhos. No grego, eles não, no hebraico ali, no original, você não diz, ó, meus filhos, eles dizem os filhos que Deus nos deu. Não são seus filhos, é o filho que Deus te deu. Então, quando eles vão fazer uma oração, eles falam, obrigado pelos filhos que o Senhor nos deu. E quando a gente entende que é a briga de ego, né? Por isso que tudo isso é para satisfazer a vaidade humana. Eles não buscavam para ter sabedoria para si mesmo. Tudo era por causa do poder. Se eu tenho sabedoria, eu tenho poder. Se eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento. Se eu tenho sabedoria, eu fico famoso. Se eu tenho sabedoria, eu fico e busco ego. Mas quem está engordando é o ego e não a Deus. E por isso que Paulo ficou chateado. Mas ele não deixou de falar. E aí ele falou, tem um Deus, tem um monte de pilar, mas tem um reservado para um que é desconhecido, que vocês não conhecem. E lá ele falou, e aquilo alvoroçou o grupo. Eu quero saber o que está dizendo, é coisa nova para nós. E para terminar ele fala assim, ó, a hora que vocês conhecerem quem é esse aqui, vocês vão largar mão de todos esses monte de gente de deuses, que nada mais é, que não faz sentido. Mas uma coisa também me chamou a atenção daí, só para terminar, que eu acho legal. Ele chegou aqui, ele pensava muito contrário de todo mundo, mas ele não foi grosso. Ele olhou todo mundo servindo deuses estranhos, que é o que a gente vê hoje, cada um servindo o seu próprio... Ele falou assim, ele não falou assim, viu? Você tá errada, você tá fazendo uma coisa errada. Ele chegou, ele foi muito sábio. Ele falou, olha, perceba o quanto que vocês são religiosos, o quanto que vocês buscam a Deus, o quanto que vocês desejam conhecer mais de Deus, dessa divindade que ocorre. Porém, vocês estão procurando no lugar errado. Eu achei interessante a intervenção dele, porque ele não foi grosso. E nisso, ele não julgou. E nisso, por ele ter sido amistoso, ele respeitou cada um com a sua crença. Por ele ter sido amistoso, ele foi persuadindo a muitos. E grandes eram os que iam atrás dele. Então, para fazer uma ligação do que aconteceu com Paulo, com ela, com a tal da deusa aí que eles falam, é que Deus dá sabedoria e ponto. E ele buscou a Deus, e Deus deu sabedoria, e Deus ter dado espírito de sabedoria para Paulo, ele foi levando os outros com ele. Olha que interessante. Olha que legal. Eu traduzi a placa ali. Porque diz que o Paulo não era uma pessoa polida, né? Ele era muito romano, bruto. né? Paulo foi educado numa cultura nobre, foi educado aos pés de Gamaliel, que era muito nobre. Só que Paulo era chucro. Ele era muito chucro, ele não chegava, ele não tinha polidez para falar. É que ele era um cidadão romano e ele tinha muita autoridade. Então é o seguinte, ele aprendeu a dar ordem. Então as pessoas, entendeu? Ele era objetivo, não tinha duas palavras. E olha que legal, ó, aqui traduz tudo que você falou, que Paulo chegou aqui e falou assim, gente, pare de se escravizar. Fala de Paulo. Pare de se escravizar. Vocês não, Deus não habita mais em templo, mas agora habita em cada um de vocês. Então ele falou assim, esqueçam agora a matéria, olhem para dentro de vocês, Jesus habita dentro de vocês. Vocês não precisam mais padecer, se sacrificar, porque antes de Jesus tinham sacrifícios, né? Para limpar os pecados. Ele falou assim, agora acabou, Jesus veio e já fez isso por nós. Então o templo agora maior é vocês mesmos, o templo do Espírito Santo. E aqui que ele declarou isso. Mas olha que legal, agora eu tô pensando uma coisa. Como faz sentido com a simplicidade de Cristo, né? Porque olha como tudo era poder, exaltação de ego, status. Era coisa nobre e no topo.
E Jesus é simples. Olha onde nós estamos aqui. Paulo veio exatamente aqui e foi exatamente aqui, porque lá em Atos está escrito que ele veio para o Areópago, que é exatamente aqui. Então foi aqui. E ele falou assim, não vai ter uma coluna com o nome dele, não vai ter nada. É um lugar simples, é uma pedra. Ou seja, não tem poder nenhum em pedra. É a simplicidade, é isso que é o resumo de tudo. Isso é muito interessante, não é? É, lindo.